Hebreus capítulo 12, verso 18 em diante. Diz assim, o escritor de Hebreus diz assim: ora, não tende chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao langor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quando o ouviram, suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até o animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e tremo. Mas tendo chegado ao monte Sião e à cidade de Deus vivo, do Deus vivo, a Jerusalém celestial e às incontáveis hostes de anjos, e à universal assembleia e à igreja dos primogênitos arrolados dos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis o que vos fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir de quem divinamente os advertia da terra, muito menos nós, os que somos, nos desviamos daquele que do céu nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, essa palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinha sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de um modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Repita comigo: sirvamos a Deus com reverência e santo temor. Vamos orar? Pai Santo, sem Ti nada podemos fazer. Senhor, é a Tua presença que faz a diferença neste local. Que a Tua palavra, Senhor, possa produzir fruto em nosso coração. Meu Deus, frutos para a vida eterna. Que saímos daqui, Senhor, mais crentes, mais fiéis a Ti do que como entramos. E o Teu nome seja glorificado através de nós e em nós, Pai. Meu Deus, muito obrigado. Estende as Tuas mãos sobre a Tua igreja que aqui se reúne e abençoa o Teu povo. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém? A igreja pode tomar assento, dando glórias ao Senhor. Amém. Como eu disse, uma noite de palavra de Santa Ceia. Quando nós olhamos a Santa Ceia, 1 Coríntios capítulo 11, o texto que eu sempre leio na hora da ceia, nós encontramos Jesus e o texto diz: e tendo dado graça, tendo pegado o pão e tendo dado graça, tu partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também do cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, tá? Fazei isso em memória de mim. Aliança que Jesus agora está fazendo com a sua igreja, com os seus servos, aliança no sangue dele, uma nova aliança. Jesus está agora, através da ceia, referindo-se a uma aliança que em Cristo nós temos com ele. Então o escritor de Hebreus ele vai fazer uma comparação entre dois montes, tá? O Monte Sinai e o Monte Sião, de forma a dar uma explicação sobre a antiga aliança e a nova aliança, para que a igreja possa compreender alguns fatos sobre a aliança que se encerrou e a aliança que foi feita em Cristo Jesus. Então o escritor de Hebreus, no capítulo 12, ele vai apresentar o Monte Sinai e o Monte Sião. O Monte Sinai, ele é um monte que representa a antiga aliança, a aliança da lei, onde Moisés foi receber as leis de Deus, os mandamentos do Senhor para o seu povo, especificamente para o povo judeu.
E o Monte Sião aqui representa Cristo, a nova aliança, a aliança da graça, a aliança que nós estamos vivendo hoje. E você pode dizer amém por isso. Não vivemos mais debaixo da lei, vivemos debaixo da graça. Mas há uma diferença da antiga aliança com a nova aliança. E é importante nós compreendermos, porque a ceia do Senhor representa a lembrança daquilo que Cristo fez, da aliança do sangue do Cordeiro. A Santa Ceia representa aquilo que Cristo conquistou para nós, aquela maravilhosa graça que Deus derrama sobre a sua igreja através do seu sangue. Mas ele também traz sobre a igreja uma responsabilidade. Quando nós olhamos o texto de Hebreus, nós encontramos que o escritor de Hebreus agora vai dar alguns detalhes de como que era a antiga aliança no sacrifício de sangue de animais, aliança que era feita pelo sacerdote através do derramamento, quando os animais eram imolados, principalmente a oferta expiatória, que era feita uma vez por ano pelo pecado na nação. Uma vez por ano o sacerdote, ele pegava o animal, ele imolava o animal, pegava o seu sangue, e ali ele entrava no local santo dos santos e derramava aquele sangue sobre o propiciatório. E Deus se sentia satisfeito e ele cobria. Então o propiciatório ali era coberto pelo sangue do animal. E Deus agora, através do sangue, o escritor de Hebreus vai dizer que através do sangue de animal, dos animais, Deus agora cobria e se sentia satisfeito, perdoando o pecado da nação. Então uma vez por ano a nação ficava ansiosa, chamado dia da expiação, conhecido também como Yom Kippur, que era o dia da expiação que os judeus comemoram até hoje, realizam até hoje. Então, aquele sangue derramado no propiciatório era o sangue da remissão do pecado, mas novamente o povo, ano a ano, necessitava que esse sangue fosse derramado pelo sacerdote, que o animal fosse sacrificado e o animal fosse imolado, porque o povo pecava ano a ano, não parava de pecar, mas o sangue do animal cobria, mas não removia o pecado do povo. Então entenda bem, era como se o pecado continuasse ali, mas estivesse agora coberto pelo sangue, e Deus, ao olhar o pecado, não via mais o pecado, mas o sangue, mas o pecado ainda estava lá, só que ele estava perdoado. O pecado ainda estava lá, mas ele estava encoberto pelo sacrifício do animal. E a Bíblia vai dizer agora que o sangue, em Hebreus capítulo 10, o escritor de Hebreus vai dizer que era o sangue de animais, de bodes e touros, era impossível remover do coração do homem o pecado. Era impossível o homem ter uma vida transformada por aquele sacrifício, mas ele era perdoado, e Israel ficava satisfeito, Israel ficava alegre. O dia da expiação era um dia que o povo jejuava, um dia que o povo clamava a Deus, buscava o Senhor pelo perdão, e Deus perdoava o seu povo, não condenava o seu povo, perdoava porque estava fazendo o sacrifício. O sacrifício do animal tipificava o sacrifício do Filho de Deus, que haveria de acontecer ainda no futuro. Era uma tipologia daquilo que havia de vir, a sombra daquilo que havia de vir. Então o escritor de Hebreus está falando: olha, Moisés, quando chegava diante do Monte Sinai, era algo tremendo. Por quê? Porque o pecador não podia tocar no monte, porque se ele tocasse no monte ele morreria, até os animais. O próprio Moisés ficou aterrado, ficou apavorado diante daquela situação, porque novamente ele via que o homem era incapaz pelos seus próprios méritos, porque apesar de Deus ter dado as leis, o decálogo no Monte Sinai, os 10 mandamentos, haviam 613 outras leis direcionadas ao povo, e o povo não conseguia obedecer, sendo necessário um sacrifício anual, e eles novamente tendo um sacerdote para poder ser o canal entre o povo e Deus, e assim eles pudessem ter mais um ano de expectativa, mais um ano de crendo que o Senhor estaria com ele. Se o sacrifício não fosse aceito, Deus não estaria abençoando aquele povo. Agora o escritor de Hebreus vai falar sobre Sião, que é um contraste com o Sinai. Sião é diferente.
Porque se o Sinai mostra o esforço do homem de conseguir a graça de Deus, o esforço do homem, mas a incapacidade humana de alcançar os méritos diante de Deus, em Cristo nós temos a graça, em Cristo nós temos o privilégio de estarmos debaixo do sacrifício do Cordeiro, conforme Paulo escreveu no Efésios, capítulo 8, que diz que pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é mediante a fé, e é um dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pela graça, isso não vem de nós, é um dom de Deus, isso é através da fé. Então, no Sião, quando o escritor de Hebreus vai agora apresentar Sião, ele está apresentando onde os santos estão chegando. Eles não estão chegando mais diante de uma antiga aliança. A aliança que era através do sacerdote, agora é uma aliança firmada pelo sangue do Cordeiro, uma aliança que era anual, que precisava ser repetida de ano a ano. Agora o Filho de Deus derramou uma vez por todo o seu sangue, para que pela graça nós sejamos salvos, e isso definitivamente. Aquilo que era coberto pelo sangue do animal, o pecado ainda estava lá. O escritor de Hebreus, capítulo 10, eu já falei, diz que era impossível que o sangue de animais mudasse o interior, o coração de um ser humano. Mas agora a Bíblia nos diz que quando João ele vê Jesus, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não só encobre o pecado, ele tira o pecado do mundo. Há uma diferença de estar encoberto pelo sangue e ter o pecado removido pela graça de Deus. O pecado em Cristo removido, não importa o que você fez, em Cristo seu pecado foi apagado, Deus lançou no mar do esquecimento, ele não se lembra mais. A cédula que era contra mim, a cédula que era contra você, ela foi rasgada e cravada na cruz do Calvário. Nós ficamos com a dívida quitada por causa do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. Agora temos o pecado removido e não coberto. E João escreve assim: a todos quanto o recebeu, deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Antes era só os judeus, agora é para todos que aceitam Jesus como Senhor e Salvador. É para todos. Então há uma diferença entre a antiga aliança e a nova aliança. A antiga aliança era baseada no sacrifício de animais, a nova aliança agora é no sacrifício do Cordeiro. A Santa Ceia simboliza a nova aliança. Jesus falou: essa é a aliança do meu sangue, que eu estou fazendo com a minha igreja, fazer isso em memória de mim. É interessante que todas as vezes que Israel comemorava o 10º dia do 7º mês, Yom Kippur, a festa da expiação, logo depois vinha uma festa de agradecimento. O povo se agradava, se louvava o nome do Senhor pela colheita, porque Deus havia aceito o sangue de um animal como pagamento para cobrir o pecado do povo, e o povo se sentia alegre, se sentia feliz, porque se estava em comunhão com Deus, as coisas iriam bem. Se estava em comunhão com Deus, haveria vitória, haveria prosperidade. Se estava em comunhão com Deus, a terra iria produzir fruta, o céu daria sua chuva. Se estava em comunhão com Deus, o gado daria suas crias. Se estava em comunhão com Deus, os inimigos seriam derrotados. Então, entenda, o povo se alegrava, ia festejar ao Senhor, e isso era agradável a Deus, porque havia esperança para o povo quando Deus estava no meio do povo, quando a nuvem estava no meio do povo, quando a presença de Deus estava no meio do povo. Triste era quando Deus não estava no meio do povo. Agora, imagina a alegria que deve ser hoje para você, sabendo que Deus está no meio do seu povo, não pelo sangue de animal. Não, se Deus abençoava o povo pelo sangue de um animal, agora imagina como eu e você somos abençoados, que sobre nós não está o sangue de boi, o sangue de bode, o sangue de touro, está sobre nós o sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro. Há esperança para a igreja, há esperança para a nossa vida. Você pode até não fazer festa, você pode até não ter batido palma,
pode ter cantado, não está com o seu coração palpitando aí, mas o dia da ceia, eu creio que para Jesus, pensando na igreja, seria assim: cada vez que eles comerem desse pão e beberem do cálice, eles vão estar falando: eu tenho o sangue do Cordeiro, e se eu tenho o sangue do Cordeiro, eu vou vencer. Se eu tenho o sangue do Cordeiro, eu vou romper. Se eu tenho o sangue do Cordeiro, Deus é comigo. Aleluia, aleluia. Pode dizer aleluia, diga aleluia. Eu não estou no Sinai, diga eu não estou no Sinai, diga eu estou no Sião. Eu não estou em Moisés, eu estou em Cristo, aleluia. Pode aplaudir a Jesus. Ele merece, ele merece, ele merece, ele merece, ele merece. Ele merece. A igreja tem que se alegrar ao participar da Santa Ceia, tem que fazer de tudo para vir para a Santa Ceia. Esse momento de alegria, o sangue do Cordeiro está na nossa vida. Eu não estou em Sião, Sião era terror, em Sião eu não conseguia, em Sião eu não podia, não, perdão, em Sinai eu não conseguia, em Sinai eu não podia, em Sinai mostrava minhas fraquezas através de Moisés, ninguém conseguia cumprir. Agora em Sião Cristo cumpriu por mim, em Sião Cristo é o meu Redentor, em Sião eu tenho vitória por causa dele, eu vivo por causa dele, eu rompo por causa dele, eu terei vida eterna por causa dele. Em Sião eu tenho vitória, em Sião é alegria, em Sião minha família pode ser salva. Tomar ceia, tu tem que ter essa alegria dentro do teu coração, essa certeza dentro do coração, porque foi isso que Jesus pagou o preço para que a gente pudesse participar. Nós não estamos participando do bode. Se a aliança antiga fosse suficiente, não precisaria Cristo ter morrido no Calvário. E para nós termos o privilégio hoje, foi pago um alto preço para você falar: sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Foi pago um alto preço para você dizer: eu creio no amanhã melhor em Cristo Jesus. Pois foi pago um alto preço, não foi um cabrito, não foi um bode, para que você possa dizer: sou mais que vencedor, tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Irmão, foi pago um alto preço para você poder dizer: o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Quando eu estou fraco, aí que eu estou forte, Deus faz um milagre, Deus faz um mistério. Aleluia! Em Cristo nós somos mais que vencedores. Muitas vezes estamos esquecendo disso. Estamos tomando a Santa Ceia como se fosse simplesmente ainda que não é literal o corpo de Cristo, mas é um simbolismo. Nós temos que compreender que pela fé em Cristo recebemos todas as promessas de Deus, porque em Cristo todas as promessas de Deus são um símbolo. Então, na nova aliança, ela traz alguns benefícios para nós. É isso que o escritor de Hebreus estava dizendo, mostrando uma comparação entre a antiga aliança e a nova aliança. E nós temos alguns benefícios. Qual o primeiro benefício? O primeiro benefício da nova aliança em Cristo Jesus é o perdão de nossos pecados. Através de Jesus nós somos perdoados pelos nossos pecados. Paulo, escrevendo em Efésios capítulo 2, verso 5, diz: estando nós mortos em delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Nós somos perdoados através de Cristo. Através de Cristo nós temos vida, porque o salário do pecado era a morte. A vida veio em nós através de Cristo Jesus. Aleluia. Ele nos perdoa através de Cristo Jesus. Só há perdão através de Cristo Jesus. Então Ele nos perdoa dos pecados passados. Não importa o que você tenha feito, o que uma pessoa tenha feito, o mais vil dos pecadores, quando ele vem para Cristo, quando ele confessa Cristo, quando ele aceita Cristo, quando ele desce as águas batismais com Cristo, todo o pecado dele é perdoado, o passado dele é apagado. Deus não traz novamente a memória, porque o pecado não está coberto, o pecado está quitado, foi retirado. Você agora é uma nova pessoa, porque agora você não carrega mais a culpa do pecado passado. Por isso Paulo vai dizer: nos dá vida em Cristo. E o pecado presente,
Em Cristo eu também tenho perdão dos pecados que eu possa cometer hoje, não só dos meus pecados passados, porque João escreve: se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e purificar de toda a nossa injustiça. Cristo, Ele é poderoso para você confessar o pecado. Se houver algum nesta noite, pedir perdão para Ele, e Ele perdoa o seu pecado. Em Cristo você pode sair daqui restaurado, limpo. Em Cristo você pode sair daqui justificado por causa do sangue do Cordeiro. Não preciso mais de um sacerdote para que apresente um animal ano por ano. Ele é o sumo sacerdote que entrou uma vez por todas no templo, está à direita de Deus, entenda, para interceder por nós, e o sangue dele é poderoso para purificar as pessoas que se aproximarem dele, confessando seus pecados em o nome de Jesus. Então, através da nova aliança eu tenho perdão de meus pecados. Através da nova aliança eu tenho acesso ao Pai. Antigamente só o sumo sacerdote podia chegar no Santo dos Santos. Ele tinha que purificar os seus próprios pecados para depois entrar no Santo dos Santos, para não morrer. Porque se ele entrasse no Santo dos Santos de forma errada, com pecado, sem passar por uma purificação, ele morreria. Agora nós temos acesso ao Pai diretamente através de Cristo. É por isso que o escritor de Efésios disse: porque por Ele ambos temos acesso ao Pai. Por causa dele você pode orar e crer que Deus está ouvindo você. Por causa dele você pode fazer um pedido e Deus está ouvindo você. Por causa dele você pode crer que Deus está abençoando com as mãos estendidas sobre a tua vida. É por causa do sacrifício dele que nós saímos daqui abençoados. Você crê na sua vitória, é por causa dele. É por isso que bate palma para ele, louva ele, exalta ele, por causa dele, aleluia. Por causa dele nós temos acesso ao Pai. Se você não faz uso desse acesso, é problema seu. Se você não quer ter acesso, é problema dele, seu. Mas Cristo, Ele conquistou isso por nós. Cristo deu acesso à igreja. Podemos orar, podemos clamar ao Senhor. Agora o escritor de Hebreus, no capítulo 4 diz: porque Deus deu acesso ao Pai, em Efésios, ambos temos acesso ao Pai em Cristo. Ele diz: acheguemos, pois, confiantemente junto ao trono da graça, confiando que o Senhor é poderoso para atender as nossas petições, que Ele há, no momento oportuno, mandar o socorro para a sua igreja. Podemos orar: Senhor, visita meu pai, visita minha mãe, visita meu trabalho, abençoa meu dia. Senhor, eu necessito de Ti, Senhor. Pai amado, estende as Tuas mãos. Podemos orar, temos acesso ao Pai e chegamos com confiança, sabendo que haveremos de receber socorro em tempo oportuno. Talvez não seja agora, talvez não seja amanhã, mas o teu pedido você tem fé que está lá, e Deus, na hora certa, vai mandar um socorro sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Creia e use esse acesso em nome de Jesus. E fiz pessoas que não usam esse acesso, não faz uso daquilo que Cristo conquistou por nós. Tomam ceia, mas não sabe aquilo que Cristo conquistou por nós. Queridos, e nós temos uma outra qualidade que nos traz essa nova aliança: é uma nova vida em Cristo Jesus. Porque Paulo, escrevendo, diz assim: Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Assim como o escritor de Hebreus queria representar as duas alianças, a antiga e a nova, também somos chamados para entender que na vida do cristão há duas naturezas depois que ele encontra Cristo. Porque viver na graça não quer dizer que eu posso viver de qualquer jeito. Assim como Deus em Cristo encerra uma aliança, inicia no sangue do próprio Cordeiro uma nova aliança para nos abençoar, o cristão agora ele tem a realidade de duas naturezas. Uma natureza gerada na carne,
e uma natureza gerada no Espírito agora, uma já natureza antiga e uma natureza nova. Quando eu tomo a Santa Ceia, como do pão e bebo do cálice, eu lembro daquilo que Cristo realizou, do término da aliança antiga e do privilégio que eu tenho da nova aliança. Eu tenho perdão passado, tenho perdão presente, esperança futura, acesso ao Pai, confiança de socorro em tempo oportuno. Mas eu também entendo que em Cristo, quando eu como do pão e bebo do cálice, eu tenho uma nova natureza que em mim é gerada pelo Espírito através de Cristo. Eu também tenho que compreender que o cristão tem essa natureza antiga e uma nova natureza que deve crescer e produzir frutos para o reino do Senhor. Então o texto vai dizer que nós devemos viver de forma santa, de forma digna, de forma agradável, com santo temor diante do Senhor. Paulo, escrevendo 1 Coríntios capítulo 15, ele vai dizer o seguinte: assim, antes de conhecer Cristo, ele está fazendo uma referência a uma pessoa antes de conhecer Jesus. Paulo, 1 Coríntios capítulo 15, ele vai dizer: assim como antes eu trouxe a imagem na minha vida daquilo que era terreno, assim como espelhava na minha vida ações, atitudes daquilo que era terreno, devo também trazer agora que eu conheci Jesus, a imagem daquilo que é celestial. Essas duas naturezas estão sendo apresentadas aqui por Paulo em Coríntios. Assim como eu vivia antes em Cristo como uma natureza terrena, agora, antes de Cristo com uma natureza terrena, agora em Cristo eu tenho que ter uma natureza que representa aquele que fala comigo do céu, daquele que está lá em cima, daquele que me chamou para servi-lo. Essa natureza tem que estar no cristão, porque Paulo também ele vai dizer: porque assim como todos morreram em Adão, simbolizando o homem em pecado, e Adão como símbolo da condenação da morte, de uma velha natureza, ele está dizendo também, assim como nós, vai fazer uma comparação entre Adão e Cristo, assim como nós também andávamos conforme Adão, e Adão na natureza do pecado, e pecado para a morte, assim também todos foram vivificados em Cristo para a vida. Só quando a natureza de Cristo está em nós, é que estamos gerando vida em Cristo em nós. Só quando Cristo está vivendo em nós, é que nós podemos honrar o nome do Senhor, que quebra uma velha aliança e faz uma aliança para nos abençoar e perdoar de todos os nossos pecados. Porque Adão é um símbolo da vida na carne, e Cristo, a vida do Espírito. Adão é um simbolismo do velho homem, que vivia conforme suas paixões. Cristo agora é um homem direcionado pelo Espírito de Deus, que vive conforme a vontade de Deus. Se Cristo, ele encerra uma velha aliança, e agora ele estipula a nova aliança no sangue dele, o cristão que participa dessa aliança, não deve agora espelhar Adão, mas deve ser o espelho, imagem do seu Senhor, que é o próprio Cristo na nossa vida. Aleluia! É por isso que Gálatas capítulo 5 ele diz: a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque eles são opostos. Isso não quer dizer, irmãos, que o Espírito Santo, quando o crente dizia, perdeu a batalha, porque o Espírito Santo não ia perder a batalha para ninguém. Então, quando Paulo está dizendo Gálatas que a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque eles são opostos, ele está querendo dizer que existem duas naturezas, uma guiada pelo mundo e outra guiada por Deus, uma guiada pelas coisas do mundo e outras guiadas pelas coisas de Deus, umas que ouvem a voz do mundo, outro que ouve a voz de Deus. É por isso que ele diz:
se você anda no Espírito, você não satisfaz a vontade da carne. Não tem quem está no Espírito que está pecando. Não tem quem está no Espírito que está fazendo, envergonhando a Cristo. Porque assim como antes de Cristo, é a minha imagem, olhava para mim e via Adão, agora em Cristo tem que olhar para mim, tem que ver o meu Senhor, através das minhas atitudes, e o nome dele em nós seja glorificado, através da tua vida. A nova natureza. Então aqueles que estão em Cristo não satisfazem a vontade da carne. Aí Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 8, ele diz assim: os que são da carne, os que são da carne, os que estão na carne, se inclinam para as coisas da carne. Sabe por que está aí fazendo muita besteira? Está voltando para o mundo? É porque é da carne. Está tomando ceia, mas é da carne. Mas se for do Espírito, se inclina das coisas do Espírito, busca as coisas do Espírito, fica buscando as coisas que são do alto, do céu, no qual Cristo está sentado. Buscai primeiro o reino de Deus, buscando as coisas que são celestiais. Essas duas naturezas, elas estão na vida aí do cristão. Não é o Espírito Santo que vai fazer essa mudança, porque em Cristo eu tenho a oportunidade de viver uma vida que na lei eu não conseguia, porque o jugo da lei era a morte. Eu não conseguia obedecer à lei, eu não conseguia estar justo diante de Deus. Cristo ele termina uma aliança no qual o homem nunca poderia estar livre da condenação do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Ele paga o preço pelo meu pecado, pelo seu pecado, para que livres do pecado não sirvamos mais ao pecado como jugo. Livres da condenação do pecado, sirvamos a Deus agora como servos da justiça. É uma escolha que você tem. Deus, ele te livrou da condenação, da maldição do pecado, para que você seja grato pelo que ele foi, aquilo que era impossível para você, poder entrar no reino de Deus. Deus, ele mandou o Filho dele para pagar o preço, para dar direito a você ter seus pecados perdoados. Agora você, grato, passa a escolher ser direcionado por esse Espírito de Deus. Você tem que escolher isso. É por isso que Paulo diz: quem anda na carne milita pela carne, pende para as coisas da carne. É uma escolha sua. Está pecando porque escolheu o pecado, está pecando porque não é grato, esqueceu do sacrifício, do alto preço que foi pago pela tua vida, para você poder ter o nome enrolado no céu. Está pecando porque esqueceu, está achando que pode novamente crucificar Jesus. O animal podia ser uma vez por ano, morto, imolado. Mas a Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, tendo conhecido a graça de Deus caindo, é impossível, Hebreus 10, Hebreus 6, é impossível renová-los para arrependimento, porque estão novamente vituperando a Cristo, querendo crucificar Jesus novamente. Jesus te libertou do império do pecado, da escravidão do pecado, do domínio do pecado, da maldição do pecado, para que agora sejamos servos do Senhor por escolha. É por isso que Jesus, ao encontrar Nicodemos, em João capítulo 3, Jesus disse para Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Vos importa nascer de novo, porque quem não nasce de novo não verá o reino de Deus. Jesus estava fazendo uma referência às duas alianças, às duas naturezas. Quem é nascido da carne, vive para a carne, vai pender para as coisas da carne. Paulo fala em Romanos 8. Mas quem é grato a Deus, agora liberto do pecado, conhecendo a vontade de Deus, tendo conhecimento do que Deus fez, tendo conhecimento da vontade de Deus, vai viver uma forma santa, com temor. Porque o texto diz: se não escaparam aqueles que da terra nos advertiram,
como escaparemos nós daquele que nos adverte do céu? Se nós quebrarmos a aliança que temos com Cristo, voltando deliberadamente para o pecado, já não resta sacrifício, certa expectação de horror e juízo vindouro. É isso que o escritor de Hebreus capítulo 10 diz. Porque Cristo fez a parte dele, ele cancelou, ele liberou a gente de toda a condenação dos pecados que antes havíamos praticado, rasgando a cédula, porque o preço foi pago por ele. Ele teve esse direito, quitou a nossa dívida, para que nós escolhamos viver justa e piedosamente, de forma a agradar o nosso Senhor. Quando eu tomo ceia, eu lembro que eu tenho um compromisso com Jesus, eu tenho um compromisso com Cristo, eu tenho agora uma aliança com meu Senhor, e eu não posso voltar atrás nessa aliança. Eu não sou do mundo, eu não sou dessa terra, eu não quero ficar aqui. É por isso que Gálatas, Paulo escreve: para a liberdade Cristo nos libertou, permaneça firme. Deus te deu liberdade, mas permaneça firme, não volta para a escravidão do pecado, não volte a praticar aquilo que você praticava antes, que necessitou Cristo ter morrido para que nós pudéssemos ser salvos. Permanecei firme, não submetais de novo ao jugo da escravidão. A liberdade da graça não nos dá direito a viver uma vida de pecado. Paulo escreve em Romanos capítulo 6: como pecaremos nós, uma vez que morremos para o pecado? Não temos condição de voltar atrás. Eu tenho que entender que a aliança que Cristo realizou comigo me deu a liberdade de viver uma nova vida que eu não podia viver, porque a escravidão do pecado me dominava. Meu coração, por mais que tentasse, não podia se libertar da condenação da morte. Agora livre, eu tenho uma escolha, livre você tem escolha de dizer não para o pecado, não para o mundo. É por isso que a Bíblia diz: aquele que se faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus. É uma escolha. Você toma ceia não é por obrigação, você toma porque você quer participar dessa aliança do Cordeiro, essa nova aliança no qual você foi perdoado, nessa nova aliança no qual você foi justificado, nessa nova aliança no qual você foi remido, e nessa nova aliança no qual você pode dizer: Deus, guia a minha vida, direciona o meu viver, fala comigo, Senhor, e Ele fala com a igreja. Aleluia. Paulo diz: porque a carne e o sangue, quem está vivendo na carne, tome muito cuidado, porque a carne e o sangue, isso vos afirmo, não podem herdar o reino de Deus. Necessário vos é nascer de novo. Não espere que o Espírito Santo faça algo que você tem que fazer. Não espere que o Espírito Santo opere algo que você tem que realizar. Tem muita gente achando que o Espírito Santo agora vai lutar a luta. Não, ele está mostrando agora que há uma diferença entre uma natureza guiada pelo Espírito e uma natureza guiada pela carne. Agora aqueles que estão em Cristo não escolhem mais ser guiados pela carne, não escolhem mais satisfazer as suas próprias vontades. A Bíblia não manda o Espírito Santo mortificar os nossos pecados, as nossas vontades. A Bíblia diz para mim, para você jovem: mortificai a vossa natureza terrena, fazei morrer a vossa natureza terrena, mate a vossa natureza terrena, faça sumir essa vontade carnal dentro de você. O Espírito Santo com certeza ele nos ajuda nessa tarefa, mas essa natureza eu tenho que buscar, porque eu sou grato, eu quero glorificar o meu Senhor que morreu por mim com a minha vida. Assim como Ele morreu e derramou o sangue dele pela minha vida, eu quero viver agora para a glória de Deus, para que o meu corpo seja um templo do Espírito de Deus, para que o Senhor possa me usar como um vaso útil na obra de Deus. Isso é um problema, porque a igreja não tem compreendido
O que é a aliança do sangue do Cordeiro? É um compromisso de viver uma nova natureza. Uma nova natureza, assim como eu vivia antes como Adão, pecando e caminhando para a condenação do pecado. Agora Paulo escreve que eu glorifico a Cristo, que a natureza que tem que estar em nós é a de Cristo. As atitudes que tem que estar em mim, no WhatsApp, no Facebook, no meu casamento, no meu trabalho, quando eu respondo, quando eu compro, quando eu vendo, quando eu entro, quando eu saio, é de Cristo, não é do mundo. Jesus, tendo apanhado, deu a outra face, sendo maltratado, não fez ameaça, ele foi levado como ovelha muda ao matador. Entenda bem, essa natureza é a natureza de Cristo, que tem que estar em nós, que glorifica a Deus em santidade. Paulo escrevendo no Colossenses diz: se tu foste ressuscitado com Cristo, buscai as coisas do alto onde Cristo vive. Pastor, como é que eu faço com essa natureza? Vai prevalecer que você alimentar mais. Vai para o WhatsApp, vai para o Facebook, vai conversar com gente pataca, com gente que nem crente é. Porque as falsas amizades, as más conversações corrompem os bons costumes. Tome cuidado com quem você anda. Comece a alimentar isso na tua vida, e você vai ir para a carne, pender para a carne, e a carne vai crescer. Os dons espirituais, os frutos do Espírito começam a ficar escassos na vida do crente. Você já não vê mais o brilho do Espírito Santo, você já não enxerga mais Deus na vida dele. Isso é fácil de ver. Não tem nem coragem mais da paz do Senhor. Agora começa a buscar as coisas que são do alto. Começa agora, pastor, estou fraco, não consigo orar. É verdade, está fraco, mas comece a orar 5 minutos, 3 minutos, 4 minutos e vai. Tem que se esforçar. Começa a mortificar, para de ficar fazendo aquilo errado e começa agora a buscar Deus em oração, em jejum, em leitura da palavra, oração, em jejum, leitura da palavra. Daqui a pouco você começa a se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Aleluia! Começa a se revestir de toda a armadura de Deus para poder estar firmes, inabaláveis. Eu não posso fazer isso por você. A igreja não pode fazer isso por você. Quem tem que fazer é você. Pastor, estou fraco. Está fraco porque está alimentando a carne. Parou de orar, parou de jejuar, parou de se envolver com os crentes. Para de se envolver com os crentes é o primeiro sinal, irmão. Para de se envolver com a obra do Senhor. Segundo sinal, para de orar, para de ler Bíblia. Aí você só vê o quê? A boca falando que o coração está cheio, só patata. A boca fala que o coração está cheio, não esconde não. Porque quem está cheio de Deus fala das coisas de Deus, busca as coisas de Deus, busca do alto. Ele é uma nova criatura, aleluia. Por isso que o escritor de Hebreus diz: desembaraçando-nos de todo o pecado que nos assedia tão perto. Se é uma amizade, perca a amizade, mas não perca a salvação. Tire da sua vida, o texto manda assim: desembarace, tire da sua vida todo o peso do pecado, que tão perto mesmo, tão de perto, assedia você. E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Nova aliança do sangue do Cordeiro nos traz uma responsabilidade de escolha. A nova aliança que nós iremos participar agora traz uma responsabilidade de como eu quero viver, sendo que o Filho de Deus, ele deixou toda a alegria que lhe estava proposta, tomou forma de homem e foi para a morte de cruz, derramando seu sangue, para que esse ano o sangue da nova aliança ele pudesse lá no final dizer: está consumado. Aquilo que era impossível para a lei,
aquilo que era impossível para Moisés, eu agora conquistei para a minha igreja. Agora crente pode entrar no céu pela graça. Crente pode viver agora a esperança de dias melhores, de andar na rua de ouro, de poder entrar por aqueles portões, de morar eternamente com o Senhor, onde a Bíblia diz: Ele enxugará do nosso rosto toda lágrima. Ali não haverá tristeza, ali não haverá pranto, ali não haverá choro. Cristo conquistou isso para mim, Cristo conquistou isso para você, aleluia. Mas aqueles que estão gratos devem glorificar Deus em seus corpos. Aqueles que são gratos devem viver uma natureza direcionada pelo Espírito, porque quem anda no Espírito não satisfaz os desejos mundanos. Pastor, eu sou crente e a graça me permite pecar. Permite não, irmão. Pastor, a graça, Deus me entende não, irmão. Pastor, eu vivo na graça, posso mentir? Pode não, irmão. Pastor, eu vivo na graça, Deus entende a situação, não entende não, irmão. Não entende não. É você que tem que mortificar essa naturezazinha que não condiz com Cristo. Quando a pessoa olha para você, ela vê Cristo em ti. Porque conforme eu li 1 Coríntios 15, assim como a imagem de Adão estava em mim, o reflexo daquele homem carnal e pecaminoso estava em mim, estava em ti. Agora quem tem que estar em nós é a imagem do nosso Senhor. Se coloque de pé.